Fala, professor. Beleza? Márcio de Souza Machado trazendo mais um vídeo para você aqui. Dessa vez eu vou estar trazendo a AGS, né? Vou estar mostrando todos os passos a passos que foram solicitados. Bom, vale mencionar que nessa primeira questão a gente tem que estar subindo dois domínios, né? Que tem uma relação de confiança e aí cada um desses domínios vão ter que possuir três controladores, né? E no caso, entre os domínios, ter a relação bidirecional não transitiva. Primeira coisa que no caso a gente está fazendo aqui é estar criando comutador virtual, que é basicamente uma rede privada, né? Onde no caso ela não vai estar interferindo fora da minha rede real, digamos assim. Estou criando realmente um ambiente fechado para no caso a gente estar assumindo todas essas máquinas. A gente aperta ali nas configurações, a gente põe para criar um- uma nova máquina e aqui a gente começa o nosso vídeo dando um nome ao nosso servidor. Neste caso eu pus como servidor AD1 e aqui eu coloco que ele é segunda geração, né? Eu dou 6.000 GB de memória para ele, né? Porque eu acho que é bastante também o suficiente, nem muito, pouco e também não muito. No começo a gente não coloca a configuração de rede porque às vezes pode estar dando erro. E aqui a gente seleciona o nome do disco e também aonde a gente quer salvar ele, com o tamanho e tudo esses poréns. A gente põe que a gente vai instalar mais tarde, no caso mais tarde, e aí a nossa realmente máquina está previamente pronta, com todas as configurações iniciais feitas, né? É, agora a gente vai abrir as nossas configurações e no caso vai estar terminando de configurar ela. A gente tem vários campos, como firmware, segurança, memória, onde ainda assim a gente pode estar alterando pós criação da máquina. No caso, eu vou manter os 16 processadores virtuais, mas a gente pode descer, né? Também subir. No caso, nessa máquina eu a deixei com 8 para não pesar muito. E agora, assim como visto em aula, a gente adiciona a nossa ISO diretamente à nossa VM. No caso, com a mesma VM que foi disponibilizada, né? Windows Server 2025, a gente adiciona ela. Junto também, eu já vou lá e mudo no meu adaptador de rede, né? Nesse meu adaptador de rede, eu coloco aquele que eu havia criado. Neste momento, eu sou obrigado a entrar na aba de firmware e aí subir primeiro a ISO, depois o disco rígido, depois o cabo de rede. Como acabou passando rápido ali, né? Vale mencionar que uma coisa que eu acho que acabou passando batido é que todas as máquinas de segunda geração elas são realmente mais novas. Elas iniciam mais rápido, né? Também habilitei, né? No caso, a inicialização dinâmica, que faz com que o computador use, digamos que todas as suas forças para estar assumindo a VM. Nessa parte não tem muito segredo, a gente só seleciona as informações prévias, né? No caso aí, qual que é o idioma, se caso tiver algum dado a gente vai estar sobrescrevendo. No caso aí, o mesmo usado no caso em aula a gente usa o Windows Server 2025, que é o que tem, no caso, interface gráfica também, ele é o mais completo. Aqui são os termos comuns, né? De todo AD. Aqui a gente tem a possibilidade de estar criando partição do disco. A gente pode fazer isso agora, mas também é possível fazer lá na frente, depois que já está criado. No caso aqui a gente deixou para depois, para justamente a hora que a gente falar do o nosso tópico 5, que é sobre RAID, a gente ter um pouquinho mais de bagagem, né? Bom, aqui a gente pula a parte da instalação, né? No caso, eu vou estar fazendo um corte no vídeo, né? Para a hora que tivesse pronto. É, Aqui a gente pode ver que no caso a gente neste momento define do nosso usuário administrador local da máquina, não é o de domínio, é só o local. A senha, que no caso eu deixei ABC 123, né? Eu acho que na verdade depois eu mudo, ponho é, @dm123, deixo essa senha padrão, né? Não é algo que neste momento é, ele seria indicado em um
ambiente, né? Mas como é apenas ilustrativo, eu a deixei assim, diríamos, um pouco mais básica, né? Seguindo em frente, ele aí no caso vai subir para a gente o nosso Windows Server 2025 com a conta usuário padrão, né? Vale mencionar que no caso esse AD é muito útil para todas as empresas porque você consegue ter controle total de todas as máquinas do seu domínio, da sua rede ali, de acordo com as regras que você quiser, entendeu? No caso a gente vai estar mostrando um pouquinho mais para frente, mas até papel de parede a gente coloca aquele que no caso a gente quiser, independente qual seja, né? Bom, nesta primeira parte a gente está realmente aí apenas subindo o nosso domínio, né? Bom, a gente está subindo aqui, como a gente pode ver. Aqui a gente seleciona só os itens obrigatórios, né? Bom, ele vai subir com o nosso gerenciador inicial do Windows Server, né? Onde ele mostra tudo de como é que tá, né? O nosso gerenciamento de servidor. Ele tem tanto informações sobre a máquina, também sobre todo o seu domínio. O primeiro passo que no caso a gente faz, assim como visto em aula, é estar mudando o nome do computador. A gente vai estar deixando como servidor underline AD01, né? No caso, é sempre bom você manter algum padrão, né, na hora de criar as suas máquinas. No caso, eu pus servidor AD01. Ele pede para no caso ele pede para a gente reiniciar o PC para ele estar aplicando, né? Eu poderia ter feito depois, mas como eu quero um vídeo mais lento, um pouco mais detalhado, eu já coloquei para a gente estar reiniciando. Venho de novo com a nossa senha, né? A gente está entrando localmente, lembrando que a gente ainda não subiu o nosso domínio. A hora que a gente está no nosso servidor local, vai ser possível ver nesse momento que o nome do nosso computador mudou. Agora é muito importante a gente estar atribuindo IP, né? É o principal, né? Diria, para a gente estar deixando um IP válido, para que ele consiga fazer toda a conexão na rede. E também a gente dá um IP fixo a ele, né? No caso aqui, como é uma rede privada e aí a gente não tem DHCP, né? A gente acaba pondo IP fixo mesmo à mão. Aí no caso eu utilizei o mesmo visto em aula, né? 192.168.0.1, né? Com 24, no caso barra 24 de máscara. E também aponto como servidor DNS preferencial o nosso servidor 1, né? Dou um OK, né? Fecho. É sempre bom de praxe a gente estar abrindo o nosso CMD e aí dar um ipconfig. Neste caso, na própria aba ali do gerenciador do servidor já mostra o nome da máquina e também e se o IP foi feito certo. Feito isso, agora sim a gente vai começar a subir o nosso domínio, já que a gente já colocou o IP, já mudou o nome da máquina e também já criou a nossa conta administrador. A gente vai basicamente fazer a mesma coisa que vista em aula, a gente vai adicionar um novo recurso, que é onde tem todas as extensões, diremos assim, né? A gente seleciona em qual pool de servidor a gente quer, e aqui a gente seleciona o nosso serviço de domínio Active Directory. É possível ver que tem DHCP, DNS, entre muitos outros serviços. ISS, quer dizer, IIS, que no caso a gente vai estar falando depois. Tem outras extensões dentro daquela que você vai baixar, né? Enfim, a gente avança. No caso, ele mostra para a gente tudo que a gente vai estar baixando e aí a gente instala. Neste momento, eu muito provavelmente fiz um corte no vídeo para não ficar mais extenso do que já seria, né? Então a gente espera fazer a instalação. Lembrando também que todos esses passos vão ser repetidos, né? Exceto na parte ali de estar conectando um segundo AD, né? A um domínio existente, mas a gente vai estar fazendo isso mais 5 vezes com todos os servidores, né? O script é mais ou menos o mesmo, apenas mudando o nome de máquina, um IP diferente, porque são realmente máquinas diferentes, mas o passo a passo, o procedimento vai ser realmente o mesmo, né? É sempre bom mencionar de que a gente tem que lembrar que eu costumo dizer que o nosso IP é o CPF da máquina, cada um tem o seu. Bom, feito a instalação, a gente vai promover esse servidor a um controlador de domínio, um domínio que no caso a gente precisa criar, né?
a gente precisa adicionar a uma nova floresta, né? No caso aqui eu mostro que a gente tem a primeira opção, que é para quando você já tem um domínio e você quer acrescentar ele a um domínio que no caso já existe. Quando a gente quer, no caso, quando a gente quer criar um novo domínio, porém há uma floresta que já existe, e aí entra aquela relação de domínio pai, domínio filho, assim como visto no caso em aula, né? Também tem parte de domínio de árvores, né? Mas nesse caso a gente quer criar uma nova floresta, a gente quer começar ela do zero, uma nova infraestrutura. No caso, eu dou o nome realmente de fiap.local, né? Que é assim como eu chamei a máquina, servidor AD01 FIAP, né? Assim como eu fiz lá no nome da VM, se você olhar ali em cima. No caso ali você pode dar um nome de domínio que você quiser. Óbvio que não pode ter caracteres especiais, né? E é sempre bom estar pondo ponto local para estar mantendo um padrãozinho legal. Neste caso a gente usa fiap local e aí vai entrar as opções do controlador de domínio. Aqui no caso a gente consegue estar pondo algumas coisas adicionais, como se caso a gente quer habilitar o nosso catálogo global, se caso a gente quer que o nosso sistemas resolva nome, né, de DNS, a gente pode pedir para falar qual que vai ser a versão daquela floresta, no caso a gente está usando o Windows Server 2025, e aí ele pede para a gente estar pondo uma senha de restauração, para se caso a gente está perdendo, né, os arquivos bases e aí a gente tiver que estar fazendo uma restauração, essa senha vai ser a senha pedida para a gente poder estar trazendo de volta. Vale mencionar que se você perder essa senha, infelizmente você não tem o que fazer, não tem como trocar, não tem como olhar, não tem como quebrar. É realmente uma coisa que perdeu, dançou, né? É, aqui no caso a gente não mexe com o DNS ainda, né? Não é de praxe. Aqui o nome do domínio na NetBIOS vai ser tudo que vem antes do ponto local. Então ele fica com FIAP maiúsculo, que foi o que a gente colocou, né? É, aqui no caso, na próxima etapa, depois que carregar, vamos por partes, para mim não tá passando por cima, ele vai estar mostrando onde é que estão as pastas, né? Do System.vo, enfim, todos os arquivos que contém as diretrizes, parâmetros do próprio domínio. E aqui a gente começa a estar fazendo a nossa instalação, para a gente estar subindo realmente o nosso domínio. Ele fala que neste caso o DNS ainda não está configurado e que o nosso PC atende todos os pré-requisitos para a gente poder estar subindo este domínio. A gente começa a instalação e aqui que a nossa mágica começa. Neste momento ele está instalando e também está começando a subir o nosso fiap.local, colocando esse servidor AD1, que foi o que a gente colocou, o IP 192.168.0.1, como controlador dele, como realmente, no caso, mestre de operações. Podemos dizer que, neste caso, né, este AD vai ser o nosso mestre de esquema, né, que no caso faz alterações no esquema AD. Também vai ser o nosso mestre de nome de domínio. Também, a nível de domínio, ele vai ser o nosso mestre read, que no caso distribui bloco de ID para todos os controladores. Vai ser o nosso PCD emulator, que no caso emula no caso é controlador de domínio primário, e também vai ser o mestre de infraestrutura, que no caso atualiza as referências e também objetos entre domínios diferentes, né? A gente pode estar alterando, a hora que a gente subir o nosso AD2, a gente pode estar transferindo alguma dessas, digamos, responsabilidades para outros ADs, mas não é o caso, não foi pedido, não é necessário, mas apenas para fins de conhecimento é sim possível a gente estar mudando. Bom, após ele reiniciar, a gente pode ver que a gente vai entrar em FIAP, a gente já criou o nosso domínio e agora a gente vem com a parte de usuários. Aqui neste caso, a gente vai estar usando o nosso usuário administrador e a senha que a gente definiu lá, que foi @dm123 A maiúsculo, né? A hora que a gente entrar, a gente vai possível ver que o nosso domínio foi realmente criado com sucesso, né? Quer ver? Vou até mostrar aqui que se eu for em servidor local, espera carregar que ele está subindo, a gente vai ver que vai aparecer mais serviços ali. Aí, ó, apareceu os 5 serviços e tá aí, ó, domínio fiap.local, provando realmente
de que o nosso domínio subiu com sucesso, tá vendo? Com o servidor AD01 como nome de máquina com aquele IP. Então realmente a gente acabou de subir o nosso domínio. A gente tem eventos que no caso a gente consegue ver ali tudo o que acontece em tempo real. A gente tem todas as funções e grupos dos nossos servidores, enfim, a gente tem controle total sobre o nosso AD que mais para frente a gente vai ver que dá para a gente explorar bastante. Bom, partindo agora para a segunda etapa vai ser a gente estar criando o nosso segundo AD, né? No nosso segundo AD, a gente vai estar inserindo ele dentro do domínio FIAP. Para quê? Para ser como se fosse digamos, um servidor reserva. A gente vai manter o mesmo padrão, dando o nome de servidor ADFIAP2. Vamos pôr de segunda direção de segunda geração que é realmente mais nova. Vamos dar 6 gigas de memória RAM. Vamos usar a memória dinâmica para o computador usar todas as forças para estar subindo ele. De novo, a gente não, a gente vai especificar o caminho e também nome daquele disco rígido. E vamos falar que a gente vai instalar mais tarde, porque a gente vai adicionar ele ali a nossa ISO posteriormente. A gente vai fazer o mesmo passo a passo que a gente fez no nosso AD1. Então a gente vai no nosso controlador, adiciona uma unidade de DVD e procura a ISO, que no caso é o Windows Server 2025. Vamos aplicar, vamos no nosso adaptador de rede e já vamos pôr ele na mesma rede, o GS FIFIAP, que foi o que eu criei anteriormente. Eu também diminuo o número de processadores, mas não tem necessidade, apenas para mostrar que é realmente possível. É importante lá no firmware pôr primeiro a ISO, depois o disco rígido e depois o cabo de rede, senão ele não sobe, ele vai tentar iniciar pelo o cabo de rede, mas nada iniciou. Vale mencionar que aqui a gente tem que estar apertando o nosso Enter para a gente poder estar seguindo, né? Vamos avançar. E é a mesma coisa do que o outro, as informações base. A gente fala que a gente não tem a chave, escolhe idioma e qual imagem a gente quer para o nosso servidor. No caso, a gente quer a de experiência, né? A gente aceita e aí espera ele subir novamente, criar aí o nosso usuário, subir a nossa VM. A gente também lembrando que a gente não vai criar partição agora, a gente vai deixar isso aí para a parte de RAID, que eu vou mostrar que dá para fazer tanto agora, tanto depois. Você realmente não fica preso, no caso que você só pode fazer no momento que você cria a VM. Ele vai aplicar todas as políticas na qual a gente falou agora, né? Demora um tempinho. E aí, novamente, a gente começa a criar o nosso usuário administrador. Assim, a gente vai pôr a senha padrão. Aqui eu vou deixar padrão para todas, arroba dm123a maiúsculo. Vamos concluir. Podemos ver que aqui ele está carregando. Coisa que eu mais gosto no AD é realmente a praticidade para a gente estar mexendo. Não é que nem o Linux que em muitos momentos a gente fica preso e também por ser uma interface gráfica nossa do dia a dia, muitas até mesmo pessoas que não são tão experientes conseguem se virar tranquilamente no AD. Não é que nem em Linux que se o cara não está acostumado só com comando e também tela preta, ele se perde. Tudo bem especificado, mesmo processo que no caso a gente fez na nossa AD1. Vamos no nosso servidor local. No nosso servidor local, vamos mudar o nome da máquina para servidor AD02, né? E a gente vai estar inserindo ela já um domínio existente, que foi o fiap.local que a gente criou anteriormente. Então vou pôr servidor AD02, servidor fiap, né? 02. Vamos dar um OK, ele vai pedir para reiniciar a máquina. A gente vai aplicar as políticas. Vamos, no caso, fechar aqui e vamos reiniciar a nossa máquina. Assim como mencionado, eu vou estar aproveitando é, é, este momento para dizer todas as configurações agora a gente está fazendo local. A gente ainda não entrou no nosso domínio FIAP. A gente vai estar fazendo isso posteriormente, que no caso a gente de novo baixar aqueles servicinhos, né? O nosso serviço de Active Directory. Bom, aqui novamente eu vou estar pondo IP. Como no servidor AD1 eu usei 198.168.0.2, não, no caso, perdão, 0.1, deixa aqui eu vou usar 168.0.2. Porque lembrando, não pode ser
o mesmo IP. Esse é uma nova máquina, essa é uma outra máquina. E de servidor preferencial eu vou usar o 168.0.1. Eu tenho que apontar para minha máquina inicial, para minha máquina realmente é o nosso AD01, né? É muito importante que antes da gente estar subindo, a gente está pingando, ver se o nosso servidor FIAP2 está pingando o nosso servidor FIAP1, apenas para fins de conectividade. Porque se eles não estiverem pingando, eu não vou conseguir fazer essa conexão, né? Entre, no caso de pegar esse nosso segundo AD, que vai ser um AD de backup, ou se não, diremos um plano B, para se o nosso AD1 desligar, pegar fogo, explodir, o nosso AD2 vai estar assumindo, vai estar tomando a frente, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai estar pingando ele, ping 192, né? Antes a gente vai dar um ipconfig para estar mostrando o nosso IP, apenas para mostrar. E vamos pingar a máquina 1. Vamos ver se vai pingar. Pingou normalmente, tá vendo? A gente conseguiu pingar e receber. Se a gente for no nosso servidor FIAP1, a gente vai tentar pingar 2 para ver se elas estão se comunicando. Estou no servidor AD1 e vamos abrir o nosso prompt e vamos pingar a máquina 2. Vamos ver. Ambas estão se comunicando. Agora sim a gente pode fazer o nosso processo de incluir o nosso segundo AD no nosso domínio. Então a gente de novo vai em gerenciar, a gente vai adicionar um novo recurso. Vamos estar avançando, vamos falar que a gente vai fazer nessa máquina. Aqui a gente menciona o servidor AD2. Vamos adicionar um novo recurso de Active Directory. Vamos seguindo e vamos instalar, né? No caso, eu já selecionei a opção para se você quiser reiniciar automaticamente, ele vai fazer isso para você. Você não vai ter que ir lá e aí reiniciar novamente o nosso servidor. Bom, aqui ele está carregando, vamos esperar para ver. Perfeito. Fez o corte, já funcionou. Agora a gente vai promover ele a um controlador de domínio, porém a um domínio existente. Está vendo que a gente tem três opções? A gente vai usar a nossa primeira, porque a gente já tem o nosso domínio chamado fiap.local. A gente vai pôr as nossas credenciais, que no caso a gente vai mencionar qual que é o nosso domínio e qual que é o usuário. Neste caso, o usuário que tem a credencial é o administrador. É, coloquei a senha, ele vai seguir, ele vai autenticar, ver que realmente o administrador que está entrando na rede FIAP tem que esperar carregar. E agora ele vai. Carregou? Agora vale mencionar de que ele vai apenas servir como, diríamos, um reserva. Ali mesmo a gente pode ver que a gente tem que novamente estar pondo a senha, né, do nosso DSRM, para se caso for perdido a máquina, vale lembrar que essa senha a gente não consegue recuperar. Muito bom frisar isso. No caso, ele vai ser a réplica, né? Assim como o pedido, ele no caso vai ser a réplica do nosso AD1. Ali a gente não precisa selecionar, mas se caso a gente deixasse qualquer um, também vai funcionar, porque como só tem um, ele vai estar entendendo que é realmente para o nosso servidor AD1. Mas só de mostrar ali o nome, você pode ver que ele já encontrou, ele já apontou de que ele vai replicar tudo que foi feito no nosso AD1, porque é justamente isso que vai servir o nosso AD1, é como se ele fosse o nosso líder. E aí, tudo que ele for passado, tudo que se tiver que autenticar alguma alteração de GPO, enfim, seja lá o que for, ele vai procurar no nosso AD1. Ele vai ser replicado do nosso AD1, né? Bom, a gente termina fazendo a nossa instalação, né? Esperar, no caso, esperar subir. Ele vai entrar todas as configurações. Tá vendo que ele está associando neste momento este PC ao domínio 1. Vale mencionar que o nosso AD1 tem que estar logado. Se ele estiver desligado, o servidor não autentica, ele não deixa. Ninguém loga, ninguém faz nada. Então sempre o nosso AD1 tem que estar ligado para a gente estar mexendo neste domínio, exceto se ele cair. Aí o nosso servidor AD2 vai estar assumindo. Neste momento ele pede para a gente reiniciar a máquina, né? Porque a gente sai do nosso workgroup e passa a entrar no nosso domínio. Então a gente tem que reiniciar a máquina. É,
Vamos prosseguindo aqui, né? A gente pode ver que a gente vai entrar dentro do nosso domínio FIAP. Vamos pôr o nosso usuário administrador. Vamos pôr a senha. Vamos ver, vai carregar. Ele está entrando, está subindo. Neste exato momento vai ser possível a gente realmente ver, né? Assim como a gente havia mencionado de que esse AD2 agora está fazendo parte do nosso domínio fiap.local e mais do que isso, ele é um controlador de domínio, servidor AD fiap.local. Se a gente neste momento minimizar e for lá no nosso AD1, foi no caso a gente atualizar, no caso ali não foi ainda porque ele não atualizou. Mas se a gente for no caso em gerenciar no, perdão, em ferramentas, usuários e computadores, domínios de controladores, a gente vai ver o nosso servidor AD1 e também o nosso FIAP AD2, mostrando que realmente a gente concluiu e a gente fez o passo a passo com sucesso. Agora é basicamente fazer a mesma coisa que a gente fez no 2, sem nada mais, sem nada menos. A gente vai apenas subir o nosso terceiro, porque quem tem dois tem um, e quem tem três tem dois. E quem tem um tem nenhum. Assim como a gente aprendeu em aula. Seguindo o mesmo passo a passo, apenas fazendo as instalações que eu já havia mencionado, de geração 2, o nome do AD. Vamos estar colocando ele dentro da nossa rede com, como, foi criado o nosso comutador virtual particular chamado GS. Vamos pôr a nossa ISO, tudo igual. Lá, e aí lá no firmware a gente tem que, no caso, a gente já alterou, pondo ele para primeiro. Podemos ver aqui, ó, eu mesmo mostro que estão todos na rede GS FIAP, né? É importante a gente estar fazendo isso, porque muitas vezes se você for configurar algum DHCP, você for se você errar, você não põe em risco a sua rede. Óbvio que em um ambiente real a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo. A gente já está preparado para isso, né? Novamente a gente vai estar seguindo fazendo no caso normalmente os mesmos passo a passos, né? Eu queria mencionar um ponto aonde eu acho necessário, né? A gente está informando isso de que todos os pontos de que nós vamos abordar neste vídeo. Eu vou estar aproveitando que, como eu já expliquei de tudo que vamos fazer nesse servidor AD3, a gente vai fazer no 2, eu vou estar utilizando esse tempo para mim explicar alguns pontos, né? Após a gente subir todos, no caso, o nosso segundo domínio, né? E também tá fazendo a nossa relação de confiança bidirecional não transitiva, os nossos dois domínios vão basicamente confiar realmente ao outro, de forma de que a gente vai poder ter, no caso diríamos que como se fosse ter acesso ao outro domínio mesmo estando no FIAP. Eu meio que já vou dar um spoiler, o outro domínio vai se chamar cyber.local. Então a gente fez um domínio com 3AD chamado fiap.local e vamos criar o cyber.local. Nesse cyber.local a gente vai conseguir ter basicamente acesso, até às vezes autenticar algum usuário do próprio FIAP, mesmo sendo um cyber. Porque o que ele entende? De que aquele domínio tem permissão para isso, ele tem direito, ele pode fazer isso. Ele realmente é alguém que a gente pode estar confiando. A gente pode estar pensando isso como se fosse uma empresa gigantesca. Digamos que temos as diferentes filiais, por exemplo, ou se não, às vezes você tem a sua empresa, vou dar um exemplo, 1000 watts 1 e 1000 watts 2, né? Você acabou fazendo em dois domínios diferentes, porque são locais de diferentes redes diferentes. Você pode estar, né, fazendo com que eles tenham essa comunicação e também essa confiança, mesmo sendo completamente opostos, que eu acho bem legal, se torna uma coisa bastante, diríamos, útil para nós, né, da equipe do TI, ou se não você que mexe com infra, de empresas do nosso dia a dia. Você realmente não ficar preso a exclusivamente aquela empresa. Também vamos falar nesse vídeo
sobre GPOs, né, as 5 políticas que pode ser, meu, tem uma infinidade de GPOs, a gente separou cinco bem distintas de vários pontos para a gente mostrar que realmente você tem de ponta a ponta controle sobre a estação de trabalho dos seus funcionários. Então você como gerente, você realmente pode tá escolhendo o que ele mexe, o que ele realmente não mexe. A gente vai estar falando sobre o nosso SSH em todos os servidores, a gente vai falar de labs, a gente vai falar de disco em RAID, né? Então a gente vai estar mostrando que dá para a gente repartir até mesmo depois de criado. A gente vai estar falando do. Ah, vale mencionar que esse disco de RAID a gente fez em cima de um servidor de arquivos, né? A gente vai falar sobre IIS, né? Com a intranet configurada. A gente vai falar sobre também demonstrar, né? De que os domínios estão realmente com essa relação feita, com essa relação de confiança configurada, né? Vale mencionar isso. Desculpa. E também vamos falar sobre as regras de restrição de horários de cada grupo de usuários. Que isso a gente também vai mostrar tudo isso aí passo a passo, mostrando na prática como é que no caso a gente faz, né? Sobre o AD a gente já fez realmente um, um bom geralzão, né? Do que ele pode fazer, como é que a gente configura, como é que a gente faz, o que é cada campo. Novamente a gente faz a mesma configuração de estar pingando a máquina 1, entrar na máquina 1, pingar a máquina 3. Se eles estão conversando, a gente já pode começar a subir os nossos recursos AD, né? Então vamos seguindo aqui. Seguindo, a gente faz a instalação e posteriormente a gente insere esse AD3, finalizando o nosso primeiro domínio, o nosso domínio FIAP. Novamente a gente vai pôr fiap.local, a gente vai procurar, vai pôr as credenciais que no caso a gente precisa. Não necessariamente precisa ser apenas o usuário administrador. Se você tiver um outro usuário que tem a credencial, ele também pode estar fazendo esta implantação no sistema, tá? Eu gosto de mencionar isso porque muitas vezes a gente pensa que, pô, é só o ADM. Não, se você criar um usuário e aí der privilégio a ele disso, ele realmente vai deixar, ele realmente vai prosseguir, né? Neste caso aqui, eu acabei colocando é, errado ali o ponto local, depois eu configurei. Novamente, a gente vai preencher a nossa senha de DSRM. A gente vem. Eu, no caso, eu sempre deixo a mesma senha que, que eu uso para mim entrar nos ADs, mas a fins de segurança isso é horrível, isso é péssimo, né? É como eu disse, as senhas eu realmente não levei tão a sério, porque por ser apenas ilustrativo num ambiente de trabalho, obviamente você precisa ter essa senha aí configurada. Mas mais do que isso, eu acho que a gente tem que utilizar o LAPS, até mesmo para outros usuários que têm essa autenticação mais forte, que é justamente essa mudança de senha, que, que, que dentro dos parâmetros na qual a gente passa, ele no caso está sempre alterando, que para fins de segurança é realmente uma coisa muito útil, muito boa, que para o cara invadir, no caso, invadir sua senha, a sua rede, através dessa credencial vai ser muito difícil, cara, porque ele vive trocando a senha dentro de parâmetros e de algoritmos aleatórios. Então você nunca vai cair naquele problema do seu gerente tá pondo a senha gato 123 ou ou se não pôr o nome dele e mais a data de nascimento. Esse tipo de erro primário de que não pode ser aceito mais hoje em dia, porque com o tanto de ferramentas que você consegue fazer brute force, cara, hoje em dia qualquer senha fraca você entra, você hackeia e faz um grande estrago. E aí até a gente perceber que entrou, se não consertar, cara, já foi muito prejuízo, a empresa já caiu, já tem gente ligando para você, a gente já vai ter problemas sérios aí na nossa rede. Bom, agora aqui no final, né? A gente vai estar fazendo o nosso login na senha, né? Perdão, o nosso login dentro do nosso domínio. Então a gente pode ver aqui que administrador, a mesma senha.
A hora que a gente entrar, em tese a gente já tem que estar dentro do domínio e a hora que a gente abrir o nosso gerenciador ali de computadores e também usuários, tem que estar de computador esse nosso servidor AD3. Óbvio que o usuário só vai ter o administrador, porque a gente justamente não criou um novo usuário, a gente não adicionou ainda, né? Então realmente as pessoas não vão conseguir estar logando com outro. Mas a hora que a gente entrar aqui no nosso servidor AD1, vamos em ferramentas, usuários e computadores, está aí. Nosso servidor AD1, 2 e 3. Então a gente subiu o nosso domínio, né? E adicionamos os nossos três controladores, né? Vale mencionar que o 2 e o 3 apenas replicam o 1. Eles só vão entrar em ação o 2 na ausência do 1 e o 3 na ausência do 2, né? E agora a gente vai fazer o mesmo passo a passo, né? Só que agora a gente vai criar uma nova rede, quer dizer, perdão, um novo domínio. O nosso domínio chamado Cyber, né? Que vai ser justamente o domínio essencial para a gente poder estar mostrando aí alguns dos pontos pedidos nesta GS. A gente vai fazer o mesmo passo a passo, sem mais, sem menos. Vamos tapando as ISOs, vamos estar utilizando a gente vai estar escolhendo o número de processador, vamos estar selecionando, no caso, a, na mesma rede, a gente vai estar fazendo os mesmos passos a passos. A única diferença é que agora, que ao invés de ser fiap.local, vai ser o cyber.local. Vamos fazer as mesmas instalações de pré-requisitos, né? A gente vai estar avançando aí. Vamos estar selecionando a versão de standard de experiência. E não vamos novamente estar fazendo a partição do disco. Mas, se você quiser, for de seu interesse já fazer agora, depois você consegue normalmente estar fazendo esse RAID. A gente espera fazer a instalação. Lembrando que eu sempre fiz o corte para o professor nesta parte, justamente por ser um processo longo. Eu acho que no caso você sabe disso. Realmente um processo que demora mesmo com 6 gigas e com 16 processadores não é um processo que é 5, 10 segundos. E aqui eu já volto, ele está fazendo a instalação e aqui a gente fala que a gente não tem chave do produto. Novamente a gente cria a nossa conta local, ainda não a nível domínio, porque a gente não subiu. Selecionamos a senha padrão, prosseguimos. Perfeito. Vamos por grande aqui, vamos conectar. Colocamos a senha. Esperamos ele carregar, né? Apenas obrigatórios. Que for, está carregando. Uma coisa que eu acho muito interessante é a forma de como o nosso AD consegue trazer tranquilidade se bem configurado. Se você configurar bem o seu domínio, cara, de verdade você tem um baita de uma arma na sua mão. A nível de organização é sensacional. Eu não tinha noção antes de praticar, depois que no caso a gente praticou, viu a GPOs e também o tanto de possibilidades que você pode ter dentro da sua rede, cara. Coisas que você escolhe, põe e tira a hora que você quiser, o momento que você quiser, né? Não é uma coisa que assim que você fica refém de outras aplicações, ter que pagar mais serviços para que você tenha a sua organização. Não, você configura do jeito que você quiser. Óbvio que com grandes poderes, com grandes, grandes responsabilidades, né? Neste caso, vale mencionar de que eu vou usar o IP04, porque eles são da mesma rede. Se eu pôr o IP01, é, ele vai estar dando conflito, porque a gente vai ter dois IPs iguais na mesma rede. Não vai ser legal. Aqui a gente vai trocar, agora que a gente já pôs IP, a gente vai trocar o nome da nossa máquina. Vamos para o servidor AD Cyber, né? No caso eu pus só um Czinho no final para indicar que é o Cyber, mas se eu quiser utilizar o mesmo nome de máquina não tem problema. É possível depois
deixar duas máquinas iguais. Até porque mais para frente a gente vai conseguir ver. A hora que a gente vai entrar, né, depois que a gente fizer a relação de confiança, é possível a gente ver, né, que qual é de qual domínio. Mesmo que tenham duas máquinas iguais com o mesmo nome, a gente consegue ver de que uma pertence ao domínio FIAP e o outro pertence ao domínio ao domínio cyber. Óbvio que eu estou utilizando esses dois nomes como exemplos, mas no nosso dia a dia realmente a gente pode estar utilizando para de acordo com a sua adaptação. Porque se fosse pensar, se caso eu tenho a minha filial em São Paulo e a outra no Amazonas e eu tenho dois Marcos Aurélio, e aí? Eu vou ter que mudar o nome? O Marco Aurélio vai ter que se chamar João só para mim conseguir? Pô, lógico que não. Óbvio que dentro da mesma rede a gente não pode ter o mesmo usuário. Isso realmente é algo válido. Bom, prosseguindo aqui, a gente faz a mesma passo a passo, instalamos os nossos serviços do Active Directory para a gente poder estar assumindo o nosso domínio, né? Espera ele fazer a nossa instalação. Que ele está fazendo a nossa instalação do nosso serviço. A gente fecha, a gente vai promover ele, né? Neste momento a gente vai adicionar uma nova floresta. Vamos fazer a Cyber. Porque lembrando que não necessariamente eles vão estar na mesma floresta. Às vezes ela vai estar em outro local. Aqui a gente põe a senha de restauração. Tá vendo que neste momento a gente está assumindo o nosso controlador primário, a gente está criando um novo domínio. Se você olhar ali na nossa aba de réplica, ele não vai deixar. Por quê? Toda réplica de controlador de domínio, ela obrigatoriamente já tem que ter algum AD ativo, né? No caso, algum servidor AD. Ou seja, vou ser um pouco mais claro. Eu estou subindo o meu AD Cyber 01. No momento em que eu for promover o meu Cyber 02, eu posso estar selecionando aquela opção, onde aquela opção ela não vai ter, digamos, ela vai apenas fazer uma cópia, ela vai dar um Ctrl C, ela vai realmente ser só uma leitura daquele AD01. Então, muito bom para backups, bom para várias funções, diríamos assim, né? É algo bem legal. Mas como esse é o nosso primeiro AD, ele não pode fazer réplica, porque ele ainda não tem nenhum modelo base, né? Então, neste momento, a gente criou o nosso domínio Cyber, né? Vamos estar seguindo aqui, esperar um tempinho, na qual ele está carregando. Vamos estar pondo nossas credenciais, administrador de assim aqui nós definimos. Bom, aqui ele está subindo, ele está carregando, né? É, ainda está carregando. E novamente a gente pode ver que subiu com sucesso. Não está mais o workgroup, que seria o nosso local. Temos o nosso servidor AD1, o nome do domínio e com o IP selecionado. Agora aqui a gente vai estar subindo o nosso segundo controlador de domínio, a nossa primeira réplica, o nosso AD Cyber 02, onde caso o nosso AD1 falhe, o nosso AD2 entra em vigor. Ali no caso a gente pode ver de que a gente seleciona a geração que a gente deseja, né? Vamos estar terminando as configurações iniciais. Aqui a gente seleciona o número de processadores, todo o mesmo script passo a passo, professor. Vamos por a nossa imagem, que no caso seria a nossa ISO, né, que a gente está utilizando o Windows Server 2025. Vale mencionar que esse é fase teste, ainda não saiu oficialmente. O professor, por trabalhar na Microsoft, a gente tem acesso, a gente já está podendo ter esse primeiro contato. Mas o último lançado é o Windows Server 2022.
Eu vou estar tá, bom, uma coisa que eu acho interessante a gente estar trazendo algumas curiosidades, né? Até para o vídeo não estar se tornando repetitivo e no caso a gente está falando novamente a mesma coisa, vale mencionar que neste AD2 a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nos nossos ADFAP 02. A gente só vai atribuir IP, nome e está inserindo ele como réplica, vale mencionar que é como réplica, no nosso domínio existente, que é o Cyber. Então isso eu trouxe algumas curiosidades sobre o Active Directory, até para dar uma dinâmica maior, mostrar um nível ser um pouquinho mais a fundo do nosso Active Directory, né? Primeiro que eu achei que eu achei legal é que essa função do AD ela foi oficialmente introduzida nos anos 2000, né? Ela é uma evolução dos serviços de diretórios anteriores da própria Microsoft, né? Eu acho, eu acho válido a gente saber da onde que vem, qual que é a sua origem. A segunda é que ele é baseado em LDAP, né? Que seria Lightweight Directory Access Protocol, né? Que no caso que o AD usa realmente o protocolo LDAP para ele estar fazendo consultas e também a manipulação dos próprios dados no seu diretório, né? No caso, a gente pode dizer que ele também ele é uma agenda gigante, né? Onde ele armazena informações sobre usuários, com computadores, grupos, impressoras, políticas e muito mais coisa, uma infinidade de coisas. Realmente, a evolução do nosso AD para o que é hoje, para o 2025, é uma coisa muito grande, né? E a tendência é só, é só crescer, né? Ainda bem realmente fica cada vez mais complexo, mais a fundo, que hoje a gente consegue saber até mesmo aonde está o ponteiro do mouse do seu empregado, né? Então isso que eu acho legal, que assim, a modo de dizer, a gente tem controle total, né? Basta você saber configurar, né? Uma coisa que no caso eu acho interessante a gente mencionar também, ela é a estrutura de como é que é o AD. O AD a gente pode dizer que ela é base de uma hierarquia, parecida com uma árvore genealógica, onde a gente tem domínios, árvores e também florestas, onde a floresta ela é um conjunto de todos os domínios conectados por uma relação de confiança. Então, no caso, a gente pode, no caso, dizer que ele é realmente como se fosse um ecossistema, que vendo dessa forma de árvore, fica muito mais claro a estrutura, até mesmo de um ponto de que nós vamos mencionar um pouco mais à frente sobre a relação de confiança, que não necessariamente eles precisam estar no mesmo domínio para ter essa confiança. Pode ser dois domínios eles ter essa relação de confiança para que a gente possa estar é, não ficando tão refém às vezes, né? E também em muitos momentos, caso quiser fazer pastas compartilhadas, enfim, aplicar políticas, a gente realmente consegue, né? Vale mencionar de que a gente vai falar sobre GPOs, mas elas controlam toda a rede. São elas que fazem as configurações para cada computador, para cada usuário, seja bloquear o nosso painel de controle até definir o nosso papel de parede. A gente vai estar mostrando, a gente vai estar aplicando essas GPOs, né? A gente faz uma maquininha à parte, né? No caso, a gente pode também falar de que o Active Directory, utilizando como sexto ponto, né, pode ser também utilizado para a gente autenticar a rede de Wi-Fi no caso corporativa, né? Usando o rádios mais o nosso AD, é possível a gente permitir que apenas usuários autorizados se conectem ao nosso Wi-Fi, a nossa rede sem fio, mostrando de que ele é completamente compatível a outros serviços, às outras aplicações, de que ele não é exclusivamente fechado a você utilizar apenas o AD, você consegue linkar ele com muitas coisas, com muitas aplicações. É isso que torna ele então, eu diria que hoje o serviço mais utilizado dentro, dentro, dentro das empresas de médio e também grande porte. As de pequenos portes também é visto. Eu posso dar o exemplo na empresa na qual eu trabalho hoje.
né? Bom, é, a gente pode dizer que, assim como o sétimo ponto, que um domínio pode ter milhares de controladores de é, domínio. Grandes empresas mesmo distribuem os seus controladores pelo mundo, sendo todos eles sincronizados. Então, ou seja, você não fica limitado a um número, até 5, até 10, não, quantos você quiser. Óbvio que se você tiver muitos, muitas vezes para você ter o controle, muita gente tomando conta nem sempre é interessante. Vale mencionar que no caso é, que essa repartição tem que ser feita de forma inteligente e também estratégica, né? Não pode só sair dando AD para todo mundo. Temos que AD para todo mundo, né? Existem alguns, assim como o oitavo, existem alguns comandos, né? Que é o dskirb, netdom, repadmin, e- o nosso ntds util, que são ferramentas nativas do próprio Windows, próprio Windows, que serve para diagnosticar, replicar, mover as nossas FSMO, que no caso são aquelas que a gente mencionou, né? Que, que eu poderia dizer que seriam o nosso primeiro, o nosso esquema master, né? Que, assim como dito, ele é responsável pelas alterações do nosso esquema do nosso AD. Tem o nosso mestre de nomes de domínio, que é responsável por adicionar e também remover algum domínio na floresta. Nós temos o nosso mestre RID, né, o nosso Relative Identifier, que basicamente ele distribui blocos de IDs relativos para os controladores de domínio, é essencial para criar, no caso, objetos com identificadores únicos, cada um ter realmente o seu. Temos o nosso PCD Emulator, que ele emula um controlador de domínio primário para a contabilidade, para gerenciar senha, fazer a autenticação e também fazer a sincronização de horário. Lembrando que o horário é muito importante, digamos que é uma ferramenta extremamente vital. Por quê? Tudo, absolutamente todos os serviços têm inspirações, tem alguma coisa atrelada ao seu relógio. Se você tem acesso ao seu relógio, você tem acesso aí a uma grande máquina. Então a sua senha expira daqui a uns dias, enfim, todos, isso aí não só no AD, a maioria das aplicações tem serviços, recursos, extensões atreladas ao seu relógio, ao seu horário, que de acordo com tal horário, tal regra, você às vezes pode fazer uma coisa ou você não pode fazer alguma coisa. Então, realmente, o PCD Emulator é muito importante. E também como última FSMO, a gente pode falar que a gente tem um mestre de infraestrutura, que atualiza as referências entre objetos em domínios diferentes, após feito, óbvio, a relação de confiança. Com aqueles comandos a gente consegue estar fazendo aí, a gente consegue manipular essas 5 FSMOs, né? Uma coisa que eu também trouxe como curiosidade para você, professor, é sobre o ADDS, né? Que ele é o Active Directory Domain Service, que é o que a gente utiliza. Ele é um pouquinho diferente do nosso Azure Active Directory, que ele é baseado em nuvem, né? E ele é mais voltado para autenticação de apps web e também SaaS, a SaaS, né? Então, assim, é, por mais que eles sejam muito parecidos, eles também podem ser utilizados para funções diferentes. Um mais voltado para a parte web, enquanto o outro mais para a parte de infra, de rede mesmo, né? Assim como é mencionado. Bom, desculpa. E como último ponto de curiosidade que no caso a gente trouxe aqui, enquanto o nosso AD03 vem subindo, é de que a gente pode subir, né, promover o nosso AD com, com um comando só, que é a gente está utilizando dentro do nosso PowerShell com parte de administrador, dá um install traço adds forest domain name menos, né, que a gente utiliza como parâmetro e põe lá como, por exemplo, empresa.local, né? Realmente só com um comando a gente consegue estar utilizando toda essa métrica, né? É, no caso, no caso
Essas 10 curiosidades, lembrando, eu trouxe apenas para estar deixando o vídeo um pouco mais completo, trazer alguns pontos a mais, né? Porque realmente essa parte de estar subindo máquina depois que a gente faz a terceira ali da FIAP, acaba sendo a mesma coisa, a gente não muda nada. Então, para não ficar aquele vídeo chato, aquele vídeo que a gente só repete, a gente pensou em estar utilizando esse tempo enquanto sobe o nosso AD 1, 2 e 3 novamente, só que do outro domínio a gente utilizar para a gente estar falando sobre outras curiosidades, assim como todas essas que a gente mencionou, né? Tá explicando como é que funciona mais ou menos a estrutura, o que são as FSMOs, alguns comandos de que a gente viu em aula e que a gente pode estar utilizando, né? E está mostrando que também nem sempre a gente fica preso à nossa interface gráfica, de que a gente pode estar fazendo todos esses pontos através de painel de painel do nosso próprio PowerShell, né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa bem legal, bem interessante, né? Bom, prosseguindo aqui, a gente pode ver de que a gente está esperando carregar nosso AD3. Vamos ver, vamos ver. Aqui a gente está instalando os nossos recursos. Bom, aqui ele segue subindo, né? Não, aqui realmente não tem muito o que dizer sobre. Ele está fazendo a instalação no nosso AD3. Neste momento ele está aplicando, né? A gente aguarda. Vamos nas configurações. Uma coisa que é importantíssima e que no caso a gente não mencionou nos outros domínios é isso. É, a gente está desabilitando o Firewall neste primeiro momento para a gente estar fazendo a conexão. Muitas vezes esses firewalls acabam impedindo a conexão entre o nosso Cyber 3 e também o nosso Cyber 1. Tá? Isso aconteceu em prova, isso aconteceu em aula, aconteceu em prática em casa. Realmente, infelizmente, a gente tem que estar desabilitando o Firewall, faz a conexão, sobe o AD, depois que eles fazem aquele primeiro contato que você promove ele como controlador de domínio, aí sim você reativa esses firewalls que são importantes para a segurança, né? A gente sendo do Blue Team, a gente fazendo essa rede estruturada, a gente sempre eu sempre costumo dizer que segurança nunca é demais, né? Bom, aqui agora que a gente está subindo, a gente vai estar replicando naquele nosso inicial, vai estar iniciando, vamos estar esperando. Bom, aqui ele está aplicando todas as políticas necessárias, né? Aqui podemos ver que ele faz as aplicações. Esperamos ele fazer todas as aplicações no nosso domínio 3, né? É como você mesmo havia dito em sala. É a parte chata, mas não menos importante e também necessária, né? A gente faz os cortes, a gente loga e por fim a gente mostra aí que a gente subiu a terceira parte, a última parte aí do nosso querido servidor 3 que a gente já incluiu na nossa rede cyber. Como assim a gente vai poder ver agora, ó. Servidor local, rede cyber, AD3. Se a gente for no nosso servidor 1, que estava logado,
estava ligado, senão ele não autentica, está os nossos três PCs. Bom, partindo para o nosso próximo tópico, podemos mencionar que, bom, prosseguindo agora para a nossa relação de confiança, a primeira coisa que no caso a gente vai fazer vai ser abrir os nossos domínios e relações. Na parte cyber a gente vai em propriedades e vamos fazer uma nova relação. Aqui a gente vai estar pondo o nome, que vai ser FIAP local, porque a gente está na rede cyber, né? E aí a gente vai estar selecionando no caso que ela é uma relação externa que ela é intransitiva. O que isso significa? De que ela não se estende a outro domínio além dos dois envolvidos. E ela vai ser bidirecional, ou seja, os usuários de ambos os domínios se autenticam no outro domínio. Né? Diríamos que é uma via de mão dupla. Né? Aqui a gente vai estar pondo a senha, né, dessa relação de relação de configurança e também vamos estar pondo a credencial do nosso FIAP, já que a gente está no nosso domínio cyber, a gente tem que entrar com um administrador FIAP para ele estar confirmando, para estar realmente terminando essa relação de confiança. Feito isso, vai ser possível dizer o seguinte, ó, no caso aqui, ó, a gente vai estar selecionando qual que é o usuário que tem a conta de privilégio naquele domínio. A gente pôs o nosso administrador e aí está feito. Diríamos que não é longo, mas é importantíssimo. Então, neste momento, a nossa rede cyber está com a confiança feita com a nossa rede FIAP local. E tem como a gente estar provando isso. A gente entrando aqui, né, e dando um comandinho no nosso CMD, né? A gente vai e aí escreve nltest domain trustes. E ali a gente vai poder ver que temos o fiap.local e temos o cyber.local. Então, realmente a gente consegue ver de que foi feita essa relação de confiança entre ambos os domínios, né? Bom, partindo agora para a parte principal, as GPOs, né? Bom, a GPO a gente basicamente define o que pode e o que não pode naquele domínio. Neste momento, eu estou criando a GPO fora dos objetos de política, ou seja, essa GPO vai ser aplicado para todos daquele domínio. Neste primeiro momento, eu estou fazendo a de papel de parede. Eu estou aplicando para o domínio inteiro para justamente mostrar que eu seleciono nos modelos ali administrativos, vou na parte de área de trabalho e seleciono papel de parede da área de trabalho. Nela eu ponho o caminho, eu habilito ela e ponho o caminho do papel de parede que no caso eu quero. A gente acabou criando um, né, escrito eu amo Windows Service e aí a gente vai aplicar aí para a nossa rede inteira, porque justamente ele está a nível de rede inteira. Ele não foi criado e aí a gente vinculou a um grupo específico. Vale mencionar de que ali, ó, onde está filtros de segurança, a gente pode estar pondo para um específico. Neste momento eu mostro de que realmente a GPO foi aplicada e que ela funcionou, né? A gente nem precisou reiniciar nada. Assim que a gente fechou, ela entrou. Então a nossa primeira GPO está feita. Como segunda GPO, a gente queria realmente mostrar para você de que realmente a gente consegue fazer GPO sobre absolutamente tudo, tudo no nosso do nosso computador. Então, o nosso funcionário não vai poder acessar o nosso painel de controle, que é uma coisa que é extremamente poderosa. Então, neste momento, a gente remove todos os usuários autenticados e seleciona um grupo específico. Ali a gente consegue ver o nosso FIAP local, mostrando que está com a relação de segurança. E aí ali a gente selecionou o grupo Débora do nosso RH, que foi uma UO, né? Que a gente criou apenas para teste. Então realmente você consegue ver de que a gente disse que basicamente a Débora não pode ter acesso ao nosso painel de controle. A gente vai em configurações de usuário, modelos administrativos, a gente vai ter ali proibir acesso de painel de controle, a gente edita e habilita. E deixa um comentário falando o que faz, né? No caso, esse comentário é só para se outro pessoal do suporte for tá vendo e aí for tá tendo acesso. Neste momento, a gente aplica
Ok? Como no caso a gente deixou exclusivamente para a Debra, essa aplicação só vai ser feita para a Debra, mas a gente pode estar informando sobre qualquer usuário. No caso ali, eu fiz um teste, eu pus ali administrador, né, e pus da rede FIAP. No caso, ele deu erro, né? Eu tive que pôr fiap.local barra administrador. Vou pôr as credenciais, né? Porque ele sempre vai pedir como uma medida de segurança. Colocando, a gente pode estar tendo acesso ao nosso FIAP local e aí está selecionando uma máquina. No caso, eu posso estar pondo até para os administradores da outra máquina, mesmo eu estando na Cyber, já que foi feita a relação de confiança. No caso, eu não vou estar aplicando, porque isso é só para fins demonstrativos. Né? Como terceira GPO que a gente achou interessante estar colocando, assim como o painel de controle e também papel de parede, seria trocar o IP da máquina. É de extrema importância como medida de segurança a gente não deixar isso de acesso a todos. Novamente, a gente vai estar selecionando um grupo seletivo. Vale mencionar de que a gente pode deixar, seja máquina, grupo, usuários ou até o nosso domínio inteiro ou os nossos domínios inteiros, né? Depende para quem que você quer aplicar. Vamos lá em modelos administrativos, vamos em rede, vamos em conexões de rede, temos uma infinidade de opções. Neste caso, a gente só quer usar como exemplo a configuração avançada de TCP/IP, na qual a gente proíbe a configuração. Ou seja, a pessoa não vai conseguir ter acesso a realmente aquela telinha, que no caso a gente utilizou para a gente configurar os IPs dos nossos ADs. Então a gente aplica, dá um OK e pronto, a nossa GPO já está feita a nível de domínio inteiro. Vale mencionar que isso que eu fiz é considerado errado. O certo é realmente você criar a GPO dentro dali ali dos grupos de políticas e depois você aplicar, porque se tiver alguma coisa errada, ela no caso não vai já, digamos que lascar a rede inteira. A gente também pôs, a gente deixou para não permitir acessos remotos e também a pessoa não ter acesso às configurações do menu avançado. É, e também como no caso a gente pode mostrar, você pode habilitar todos, você pode realmente deixar uma rede bem chata em alguns quesitos. Também a gente mostrou só o último que é de status de conexão ativas. Então, mais uma medida de segurança. Então, a gente já mostrou que no caso a Débora não pode ter acesso ao nosso painel de controle, no caso a gente já definiu qual que é o papel de parede dela e de que ela não pode trocar IP na máquina. No caso, nesta quarta aqui, né, que no caso a gente acabou criando como política, caso, perdão, professor, estou um pouco ruim, foi as políticas de senha complexa. Essa aí a gente aplicou aí, novamente a gente pegou já a default e aí a gente quis mostrar de que você pode alterar apenas ela, aplicar tudo nela. Não é o ideal, eu acho que fica uma coisa melhor você estar separando, né? Mas enfim, vai de gosto, vai de controle próprio da sua empresa, né? Bom, aqui em modelos administrativos, né, a gente vai entrar ali na parte componentes, né, e vamos descer até a parte de senhas, né, que vai ter ali a parte de central de segurança. Cadê? Central de segurança. Hum, eu demorei um pouco ali para achar. Ali, ó, políticas central de segurança. Vamos ter ali políticas de contas, seja locais ou seja políticas de contas a nível total. O ponto na qual a gente quer é essa parte do um momento que eu tenho que seguir o mesmo nível do vídeo, mas aqui a gente consegue ver de que a gente tem acesso a muitas e muitas infinidades de possibilidades. Aqui no caso eu estou dizendo qual que é a política de senha, que no caso vai ser aplicado para o domínio inteiro. Então eu faço uma auditoria na qual ele vai limitar, ele no caso não vai deixar em log para quando as senhas tiverem mais do que os caracteres, que no caso eu deixo 8, né? Com o comprimento da senha, a gente deixou
pelo menos 8 para ficar igual, né? 8, 8. Então as senhas vão até 8. Tempo máximo. Então no caso você pode deixar um dia, 5 dias, 30 dias, um mês, um ano, tempo que você quiser. Aqui no caso a gente deixa no caso 30 dias, então daqui 30 dias essa senha vai se expirar, a pessoa vai ter que fazer alteração, né? No caso a gente deixa a criptografia reversível habilitada apenas como medida de segurança. E por último, a gente aplica. Lembrando que essa senha a gente não definiu que foi para a Débora, ou seja, aplicou para todos da rede. E para fechar, a gente também queria mostrar de que você consegue impedir até conexão com outros dispositivos. Então a gente achou interessante a parte da impressora. Então a gente realmente vai mostrar de que você consegue limitar até a conexão com outros dispositivos, até onde o seu funcionário pode, até onde o seu funcionário não pode estar fazendo. A primeira coisa que no caso eu fiz aqui foi estar removendo de usuários autenticados, que vai aplicar para a rede inteira, e deixei bem mencionado que vai ser para a Débora. Lembrando que ela está sendo a nossa cobaia, a nossa parte teste, que se caso a gente entrar neste usuário, a gente vai ver de que ele realmente vai ser aplicado e que não vai poder estar fazendo nada disso, porque as GPOs estão sendo aplicadas exclusivamente para eles. Porém, a gente sendo como AD, ou se não, se a gente entrar como outro usuário, a gente vai conseguir sim. Né? Eu fui até modelos administrativos, impressoras, e aí eu comecei a minha brincadeira. Eu aqui neste caso coloquei de que eles podem fazer a impressão por internet, e aí você tem uma infinidade, seja executáveis de impressão de forma isolada, você proibir, você no caso, você basicamente permite tudo que você quer e tudo que você não quer. Neste caso, eu também habilitei para ele remover as impressoras que não são republicadas automaticamente. Se você não quiser que para que acumula, você pode proibir a procura de novas impressoras. Cara, é realmente uma infinidade de possibilidades. E também para fechar, eu pus para que você não possa estar mexendo com drivers de impressoras que mexem no nosso kernel, né? Então essa aqui foi a parte das GPOs. Seguindo em frente, nós temos também agora a parte do nosso SSH, do nosso acesso remoto. Primeiramente a gente clica ali no nosso SSH. A partir do momento que você clicar, ele já vai habilitar. Em alguns modelos ele pode pedir para você estar pondo sim, né? Para você estar habilitando aquilo. Neste momento a gente vai clicar, ele não vai pedir, ele vai habilitar. Né? Se a gente fechar aí, abrir o nosso gerenciador, podemos ver que ele vai estar habilitado. Podemos ver que no nosso Cyber ele foi habilitado. Porém, isso não é o suficiente. Isso aqui a gente só ativou a permissão de poder fazer a conexão. Agora a gente tem que mudar algumas regras dentro dos nossos firewalls e também dos nossos grupos. Eu vou dar um Windows R, vou dar um WF para a gente abrir o firewall do nosso seguranças avançadas e vamos em regras de entrada, não de saída, regras de entrada. Vamos procurar ali a aba de SSH, que está escrita ali, ó, Open SSH. Nós vamos abrir ela, vamos apertar para editar, né? No caso, botão direito, abriu. Nós vamos ali na parte de avançado e vamos especificar que essa regra se aplica não só para a parte particular, mas também para a nível domínio. É muito importante a gente estar pondo isso aí. Então, pessoas do mesmo domínio também podem estar fazendo essa conexão via SSH. Né? Depois a gente vai estar abrindo usuários e computadores. Dentro de propriedades a gente vai adicionar quais contas a gente quer que possa estar fazendo isso. A gente pode não só adicionar contas, pode ser grupos, novamente grupos, usuários, com, computadores, enfim, uma infinidade. Aqui eu selecionei tanto o administrador local como o administrador de domínio. Dou um OK e aplico. Neste momento, estes dois usuários podem estar fazendo a conexão SSH. Se eu quisesse pôr a Débora do financeiro, eu só colocaria naquela lista e novamente ela estaria apta a estar fazendo isso. Feito isso, a partir do nosso servidor 2 agora a gente tem uma nova etapa,
que a gente não vai ter que necessariamente novamente estar pondo as contas, porque as contas a gente já definiu qual é, que é administrador e também o funcionário Débora. Aqui a gente só tem que habilitar novamente a parte de configurações em cada AD. Então, no nosso AD2, a gente tem que ativar ali na nossa tela de servidor local para habilitar o nosso SSH e também especificar dentro do Firewall que isso é a nível de domínio. E está fazendo essa mesma etapa em todos os nossos servidores AD, né? É muito legal que você consegue estar fazendo essa conexão através de uma máquina Windows 11, né? A gente testou e realmente funcionou, né? Novamente a gente entra lá no caso aqui eu realmente mostro de que a hora que eu entrar em propriedades, for em membros, já vai estar aqueles dois de que eu adicionei no meu AD Cyber 1, então não tem a necessidade da gente pôr de novo, mas se caso a gente quisesse pôr mais pessoas, mais computadores, mais usuários, mais grupos, a gente poderia sim estar colocando, tá? Neste caso, eu realmente não quis pôr, eu só quis ilustrar de que é possível, você não tem que estar no seu AD1 para estar fazendo essa configuração SSH, porque todos têm essa permissão. Seguindo aqui no nosso Cyber 2, ó, se a gente der no caso FIAP aqui do Cyber, né? Vamos estar seguindo. Está aqui, está tudo configurado. Realmente a nossa parte de SSH. Neste momento a gente consegue estar fazendo a conectividade tranquilamente, tá? Vale mencionar aqui como fonte a gente utilizou o seu vídeo no YouTube para estar fazendo esta configuração. Então a fonte de tudo isso que vem sendo aplicado é de tudo que está em conteúdos em seus blogs, principalmente, que também foi de extrema ajuda, seus vídeos no YouTube também com coisas aprendidas em sala de aula. Seguindo aqui em frente do nosso AD número 3, né? A gente também vai estar fazendo novamente esse mesmo passo a passo. Vamos estar entrando como usuário administrador, tá pondo a senha de que a gente definiu, né? Que é @dm123a. Vamos habilitar ali na parte de servidor local para que ele possa estar recebendo conexões SSH, né? Geralmente na porta 22 a gente pode estar utilizando. Geralmente ali na máquina Windows 11 a gente utiliza o PUT, né? Mas não tem só o PUT, também a gente tem outros modos da gente estar fazendo com outras aplicações também. Então a gente ali habilita, só clicar ali que ele faz a habilitação, né? Então aqui a gente habilitou normalmente. Vamos entrar no o nosso Firewall. Lembrando que neste momento eu estou fazendo no meu servidor FIAP 1, então vou ter que fazer aquele passo a passo de novo, no caso, tá, é, de estar habilitando, entrando dentro do nosso firewall, regras de entradas, vamos estar colocando a nível domínio e posteriormente estar colocando quais contas podem estar tendo esse acesso SSH. Né? O Windows Server 2025 já vem com isso aí nativo, mas em versões anteriores você tem que estar fazendo a instalação. E também ali na parte na qual eu habilitei, que eu só clico em cima, muitas vezes ele pergunta, você deseja permitir? Se você pôr só o S, você tem que confirmar todas as vezes. Se você pôr a letra A maiúscula, ele põe sim para todas. E se você põe não, você não aceita. Fala de que ele não pode. Novamente aí eu coloco as senhas, no caso as contas e os usuários, perdão, de administrador. Entro no meu servidor FIAP2 e agora que eu já coloquei as contas e também já habilitei no 1, agora no 2 eu só tenho que ativar o serviço. Novamente com o mesmo passo a passo, habilitando, entrando no Firewall e colocando ele a nível domínio. Isso aí pode. É, basicamente isso. Então, agora eu já vou começar falando do Labs, que vai ser para, digamos que basicamente a gente vai estar configurando ele, né? Vou estar mostrando o passo a passo, já vou estar fazendo essa introdução. Bom, seguindo aqui, o primeiro ponto na qual a gente faz, para a gente estar configurando o nosso Labs, é estar fazendo um update do nosso Labs esquema, né? Então a gente vai estar subindo ele ali no nosso domínio. Neste caso aí eu acabei escrevendo errado, né? Era ADS, eu pus um C a mais,
pressiono com a letra A porque eu quero sim para todos, e aí a gente atribui esse novo esquema, a parte do Laps de senha. Bom, feito isso, a gente vai estar abrindo ali a nossa parte de GPOs, né? Apenas para estar mostrando que a gente está naquele mesmo domínio, né? O domínio cyber. Eu mostrei ali apenas para ilustração. Vamos em usuários e grupos. Neste caso, eu vou estar criando dentro de cyber no caso, uma nova unidade organizacional, onde eu vou chamar ela de empresa. Dentro da empresa a gente vai ter o RH, né? Então vamos estar criando nosso RH, não, perdão, nosso financeiro. E dentro do nosso financeiro a gente vai estar criando agora sim o nosso RH. Neste ponto, no vídeo eu postei suporte, mas isso indifere, depende muito da infra da sua rede. Eu, no caso, estou fazendo isso apenas para estar aplicando nele, para estar mostrando de que pode ser num grupo específico, né? Não necessariamente precisa ser, né? Precisa ser em apenas nos que ele mostra. A gente ativa os nossos recursos avançados, vamos em propriedades. Vamos em editor de atributos e neste momento a gente copia o nosso dictionary, que é o caminho, exatamente o caminho daquela pasta, né? Então a gente vem aqui no nosso PowerShell, novamente, onde a gente fez o update e damos um set labs, né? Que é o nome da ferramenta, password permission. Ou seja, a gente está basicamente falando no caso qual que é ali aonde a gente quer estar aplicando o Labs. Por isso que é importantíssimo a gente estar indo em propriedades e estar, no caso, é, informando ali, ó, Computer Self Permission, vamos à identidade, colamos e fechamos as aspas. Nesse caso acabou dando um erro porque eu pus no caso identify e é identity. É só um erro de ortografia. Corrigimos. Pode ver que a partir desse momento ele já habilitou o Labs para justamente para aquele grupo, para aquela UO que no caso eu apliquei. No caso aqui a gente vai estar voltando, vamos estar fazendo um novo, já partindo para o nosso a nossa GPO, que vai ser a base do nosso Labs. A gente cria a nossa GPO dentro dali das objetivos para justamente não aplicar em toda a rede. Vamos em sistemas, vamos ali na parte de Labs, onde a gente fez a instalação e ali a gente tem toda a parte do Labs que no caso a gente quer estar configurando. Então a primeira coisa que no caso a gente quer estar habilitando para uma base ali do Labs vai ser de que a senha do conta no caso administrador, no caso ele vai fazer um backup de todas essas senhas de SRM, que foi aquela que a gente fez quando a gente criou o nosso domínio. No caso aqui a gente vai estar pondo a próxima política para o próprio administrador. Vale mencionar de que a gente pode estar pondo o nome da conta, não precisa ser necessariamente a administrador. É a conta na qual a gente menciona ali. Se a gente não mencionar nenhuma, ele vai entender que é a conta ADM. O configurar backup de senha, a gente coloca aonde no caso a gente quer estar salvando isso aí. No caso a gente quer dentro do nosso domínio de AD, né, Active Directory. E aí, no caso, a gente tem outras opções. A gente pode fazer a criptografia de senha, ações pós-autenticações, configurações de senhas. Vai ser o nosso último aí, que eu diria que é até o mais comovente, que vai ser não o menos importante. A gente pode falar qual que vai ser o comprimento da senha, quantos dias essa senha vai estar persistindo, vai estar durando. Então, no caso ali, eu pus ela tem que ter 14 caracteres, ela dura 15 dias e no caso ela tem que ter um mínimo ali de 6 palavras, certo? Então com tudo habilitado, agora só basta a gente estar
aí habilitando. Também aqui no caso eu acabei esquecendo, no caso, a gente habilita aquele ali para estar evitando erros de configuração. Então, se o tempo for maior do que o mínimo necessário, ele não vai deixar. Bom, a gente pega esse mesmo lapse e agora a gente atribui ele a quem a gente quer estar fazendo. Mas antes de tudo, na parte lapse ali, eu acabei esquecendo. Não, é, perdão. Agora eu vou vir aqui mostrar de que eu quero aplicar essa política justamente ali ao TI suporte. Então eu vou vir em Labs, delegação, na área de delegação, retiro os usuários autenticados e vou fazer o que? Justamente adicionar lá embaixo aonde eu quero isso. Vou em tipos de objetos, podemos pôr com computadores, grupos ou usuários e vou estar pondo lá TI suporte. Ele vai estar dando erro. Por quê? Eu estou pondo o caminho de forma errada. Se a gente pegar e olhar aqui, eu até acabei cometendo um erro, mas a hora que a gente colocar o nome do nosso computador, que foi a seleção que a gente deixou, computadores, eu não havia prestado atenção, pôr um WD e verificar nome, vai ver que tem o WD11. Quando ele verificar, ele vai mostrar as opções que tem. Temos o nosso WD11, que é onde a gente viu que está dentro da nosso wall financeiro. Então, a partir deste momento, a gente fala de que vai ser apenas para leitura e pronto. O nosso WD11 já está com o LAPS ativado exatamente nele, né? E o LAPS foi exatamente isso. Prosseguindo aqui agora, a gente pode estar dizendo que neste momento agora vem a parte um pouco mais complicadinha, não muito menos, que é o nosso write. A gente fez o nosso servidor AD Cyber 01, a gente veio nele, deixou todos os discos online, então a gente fez as repartições, cada um com 10 gigas, deixamos todos online. Vale mencionar de que esses discos a gente consegue estar quebrando eles. Vamos falar de que eles são mestres de, no caso MBR, mestre de inicialização, e os três discos acabam ficando ali online. Então estão os três discos ativos. Porém a gente quer fazer justamente um RAID 5. Bom, a gente inicia, seleciona todos os discos na qual a gente quer. Feito isso, a gente vai estar mostrando qual que é o espaço que no caso a gente quer liberar nele. Então a gente deixou ali o de um disco, mas se precisar o outro vai complementar. A unidade, como no caso a gente usa a C2 ponto para o inicial, ali a gente vai estar usando o E. Aqui a gente tem vários parâmetros que no caso a gente pode estar pondo nele, algumas configurações, e a gente conclui e apenas aplica. Ele vai ficar azul, aonde aqui a gente consegue estar vendo, ó. Ele vai aplicar o nosso RAID 5. Pronto, RAID 5 feito. Podemos ver que eles são íntegros e todos fizeram normalmente ali o 2.e. Se a gente abrir o nosso explorar arquivos, ó, ali em cima a gente consegue ver ali RAID 5, né? Ali no layout, que é o novo volume E. Se a gente abrir o nosso explorador de arquivos, for no este computador, a gente vai ver que vai ter o novo volume E aí sendo aplicado. Passando mais à frente agora, a gente vai mexer com IIS, que é bem tranquilinho, é bem fácil. Novamente, a gente vai adicionar dessa vez um novo serviço. Nós vamos exatamente instalar o servidor web ISS, aonde a gente vai estar entrando, tá fazendo, avançando e vamos estar baixando este serviço para a gente poder estar utilizando em nossa rede. Então, ele está fazendo a instalação de recurso. Esse serviço vai ser basicamente para a gente subir sites, né, dentro do nosso domínio, dentro da nossa rede. A gente pode estar mudando esse site que posteriormente eu vou estar mostrando, né? Eu fiz ali a mudança do site padrão. Bom, aqui ele está carregando, né? Podemos ver que ele está carregando, está aplicando servidor HTTP. O ISS dá uma possibilidade gigantesca para a gente. A gente consegue estar fazendo aplicações apenas locais que nunca vão ser publicadas. Então, realmente, a gente consegue utilizar só dentro
da rede, às vezes alguma configuração, algum ponto. Bom, feito a instalação, né, a gente pode ver que vai estar abrindo uma nova área aqui para a gente, que é em ferramentas. Se caso a gente olhar aqui, ó, a gente vai mostrar que ele foi baixado com sucesso. Se a gente entrar em ferramentas, a gente consegue ver a área ali IIS, que vai abrir essa centralzinha. Nessa centralzinha a gente vai ter os nossos default website. Para a gente ver se caso está funcionando ou não, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar abrindo ali o nosso navegador, né, dentro do nosso Windows Server, aqui, ó, e vamos pôr o IP da nossa máquina. Então, 192.168.0.4, pode ver que ele está ali na página padrão. Mas eu vou apenas alterar ele. Então, eu vou no C2 pontos, vou entrar ali no netput, www.root, e ali eu vou criar um novo arquivo HTML, index.html. Faço um novo documento texto, abro ele e vou colar ali um que eu trouxe pronto ali, onde ele vai fazer um site explicando o que é o ISS. Ó. Então a gente vai salvar ele como index.html. Ele vai salvar em formato HTML. Ó. Podemos ver, ó. Tá aí, index. Vamos lá nas configurações do nosso IIS. Herdado, já jogamos ele ali, que a gente move ele para cima para o topo da lista, certo? Agora, se a gente entrar lá no nosso site e dar um atualizar, vamos poder ver que ele gerou ali um blogzinho onde fala o que é o nosso ISS. E se a gente abrir ali com o Notepad, vai ser justamente tudo que a gente colou, provando de que está funcionando normalmente o nosso IIS. Na 7 aqui agora a gente vai estar mostrando a demonstração de permissionamento entre domínios, onde nesse aqui, ó, a gente vai estar abrindo com o nosso CMD. Após o nosso CMD aberto, agora aqui a gente vai estar escrevendo aí o nosso NL test do domain trash como primeiro parâmetro. Podemos ver que realmente está tendo ali a relação de confiança. Um segundo ponto é que se a gente for em usuários e computadores, for em computadores, pedir para localizar, a gente consegue estar procurando aí não só na rede Cyber, mas na rede FIAP, que ele mostra que é um outro caminho, e ali a gente procura dentro ali da rede FIAP. Como ali no caso a gente não criou nenhum usuário, então realmente ele não estava mostrando. E como é terceiro ponto, a gente está abrindo o nosso PowerShell, né? Dentro aqui do nosso PowerShell, a gente executa como administrador e dá um get add trash filter. Aqui ele vai mostrar que é uma relação bidirecional intransitiva e ali ele menciona que é o FIAP local e também o cyber local, ou seja, realmente mostrando para a gente de que na rede cyber a gente tem ali a relação de confiança com o FIAP ponto local. Bom, e chegando aqui no nosso último ponto aqui, a gente criou um usuário para a gente estar utilizando como exemplo para o último tópico, que é referente a horários, né? Horários e dias. A gente vai dentro da conta do nosso usuário, ou se não do nosso grupo, se caso a gente quiser, e vai em horários de logon. E ali vamos ter em azul, que são os horários que o funcionário pode estar logando, e em branco os horários de que o funcionário não pode estar logando. Isso é ótimo para tendo como controle, né? Dentro da sua empresa, como às vezes você não quer que o seu gerente mexa aos fins de semana, ou se não em dias que ele não é para ele trabalhar, assim podendo evitar possíveis ataques, porque a pessoa só vai poder logar em horário de trabalho, né? Uma medida de segurança extremamente importante. Como exemplos aí, eu utilizei de que uma funcionária chamada Bolzani Angelotti, ela realmente só vai poder logar de segunda, quarta e sexta, das 8 às 18. Fora deste horário, ela não vai ter a permissão, né, para estar fazendo logon na conta dela. Então, assim, realmente mostrando de que a gente consegue estar configurando que horas o funcionário entra, o que o funcionário mexe, até onde ele vai, realmente um acesso completo aí da rede. E assim, completando todos os objetivos solicitados, explicamos da maneira mais tranquila possível. Professor, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso aí. Fechou?
Valeu, professor. É nóis.